Olá, eu sou Maria Galineia e começa agora a edição do programa Crítica de Ponta. Uma mulher sai da prisão e tenta reconstruir a vida. Na ficção, o caminho é difícil, mas possível. Em Ponta Grossa, os projetos de ressocialização mal são uma realidade. Mafê Esperafico expõe as dificuldades desse processo. Uma Segunda Chance, a adaptação do best-seller da autora norte-americana Colleen Hoover, traz à tona a história de Kenna, que após 5 anos de prisão, tenta reconstruir os laços com a sua filha, que foi criada pelos avós. O processo de ressocialização de Kenna no filme é tratado com muita leveza. A protagonista sai do cárcere e tenta reconstruir a sua vida como se não tivesse obstáculos e a sociedade a esperasse de braços abertos. Mas a realidade não é bem assim. Em Ponta Grossa, as mulheres representam 5% da população carcerária. Somente em 2025 foi criado o projeto Mulheres de Aço, que visa garantir emprego e ressocialização de mulheres na sociedade. O projeto Mulheres, o Cárcere e a Saudade foi criado justamente para resgatar os laços fragilizados pelo encarceramento feminino. Ao transformar a paisagem de Tibagi em espaço de memória e resistência, o livro Entre Rochas e Memória utiliza a arqueologia para discutir preservação cultural de povos originários. A crítica literária é de Marina Ranzani. Entre Rochas e Memórias, paisagem e arte rupestre de Tibagi. Transforma a cena dos Campos Gerais em narrativa. Mais do que apresentar dados arqueológicos sobre a escarpa devoniana e o cânion Guartelá, o livro utiliza de imagens, registros científicos e descrições com um tom mais sensível para discutir a memória e a preservação. A revelar pinturas rupestres quase apagadas pelo tempo, a obra mostra como a tecnologia pode atuar no resgate de histórias que permaneceram invisibilizadas durante séculos. Produzido pelo Grupo Universitário de Pesquisas Espeleológicas, o GUP, o livro aproxima a ciência e a comunicação, ao tornar acessível um patrimônio pouco conhecido fora do meio acadêmico. A linguagem não se limita a uma descrição técnica dos sítios arqueológicos. Ela propõe um olhar humanizado sobre as indígenas que habitaram Tibagi muito antes da colonização. Publicado em abril de 2026 pela produtora ABC Projetos Culturais, o livro expõe um contexto de ameaças constantes aos patrimônios ambientais e culturais. Enquanto áreas naturais sofrem com exploração econômica e descaso político, a leitura mostra uma necessidade de preservar esses ambientes e não apenas a natureza, mas também os vestígios humanos presentes nela. Ao unir arqueologia, educação patrimonial e divulgação científica, Entre Rochas e Memória, paisagem e arte rupestre em Tibagi, convida o leitor a enxergar a cidade para além do turismo comum, valorizando pinturas rupestres como um espaço onde memória, natureza e identidade permanecem conectadas. O espetáculo Wicked pode ser fantasioso, mas aborda algo presente na realidade: o preconceito. Confira agora a crítica de Ingrid Miller. O musical Wicked vai muito além de uma história sobre bruxas. O espetáculo trata do preconceito de uma forma simples e direta. Enquanto Elphaba é rejeitada pela sociedade por ser de uma cor diferente, Glinda representa os padrões que a sociedade implantou. A história nos mostra que muitas vezes quem foge do padrão é considerado vilão. Mas isso não está só nos palcos. No Paraná, segundo o Sindicato dos Professores e Professoras, 47% das escolas registraram casos de bullying. O Estado também liderou casos de cyberbullying no Brasil em 2024. Ou seja, essa exclusão não está somente em Wicked, está todos os dias na nossa realidade. Outra crítica é que em Ponta Grossa, espaços como o Teatro Ópera quase não recebem musicais, nem mesmo em eventos de grande porte como o FENATA. Estamos em escassez de musicais nos nossos teatros. Mas uma pergunta que eu deixo aqui. Se a Elphaba hoje em dia fosse uma estudante, ela seria acolhida ou rejeitada? Qual o limite da informação? Karine Santos analisa 2 blogs de notícias de Ponta Grossa. O que é um bom jornalismo? Para pesquisadores e pesquisadoras da área, é um jornalismo credível, que escuta todos os lados, que combate estereótipos e perpetuação de estigmas. Os portais jornalísticos da cidade não correspondem a essas características. Blogs auto-intitulados jornalísticos
fogem à contramão desses aspectos que os pesquisadores apontam como um bom jornalismo. Blogs como o Portal Marelli Martins e Blog do Johnny trazem títulos adjetivados, coluna para vereadores, apelo visual e textual em suas publicações. Esses sites funcionam tanto no site quanto na internet, e a internet funciona numa lógica de mercado, dando mais visibilidade para conteúdos desinformativos e apelativos. A responsabilidade do jornalismo é com a opinião pública, e é preciso pensar a partir disso na hora de divulgar materiais, principalmente jornalísticos. O que sobra desses blogs é a difusão e a polarização política e não o combate a estereótipos e perpetuações de estigmas. Os exemplos são matérias intituladas como Extrema Esquerda do PSOL lança chapa de oposição à reitoria da UEPG, produzida e divulgada pelo blog do Johnny, e Ratinho Júnior está perdido ou já entregou de bandeja o governo para Sérgio Moro, do Portal Marelli Martins. A pergunta que fica é: será que a população da cidade está sendo informada de forma qualificada ou está apenas consumindo conteúdos que engajam determinados setores políticos ou atingem interesses pessoais? Você conhece a importância da cantaria? Em 3 cidades dos Campos Gerais, o projeto Caminho da Cantaria explicou a relevância dessa técnica arquitetônica. Quem fala mais sobre o assunto é a repórter Larissa Didres. A técnica da cantaria é uma técnica de escultura em pedras rochosas, como o mármore e o granito, e representa um importante patrimônio cultural e histórico brasileiro, presente em igrejas, monumentos e construções antigas. Além do valor arquitetônico, ela preserva conhecimentos artesanais passados por gerações. Porém, a falta de educação patrimonial faz com que muitas pessoas não reconheçam a importância da técnica, contribuindo assim para o abandono e a depravação de patrimônios históricos. Nesse contexto, a oficina do projeto Caminho da Cantaria nos Campos Gerais, ministrada pela especialista em escultura Adriana Miller, mostra como essas iniciativas podem ajudar na valorização cultural, ao trazer histórias e informações sobre a cantaria. O projeto aproxima o público de um tema pouco debatido na sociedade. A linguagem acessível da oficina contribui para o interesse e a conscientização sobre a preservação patrimonial. A preservação da cantaria depende não apenas de iniciativas culturais, mas também de investimento em educação. Escolas, universidades e órgãos públicos deveriam ser fundamentais na valorização do patrimônio histórico. Preservar a cantaria significa manter viva a memória cultural e histórica. Entre pratos, temperos e tradições, o restaurante Nagã é um convite para a gastronomia árabe em Ponta Grossa. Deguste a crítica de Leonardo Alexandre. Fundado em 2023 por imigrantes, o restaurante Nagã valoriza a comida do Oriente Médio aqui em Ponta Grossa. A comida mais tradicional no lugar e que mais chama atenção é o shawarma, principalmente elogiado pelas redes sociais quanto por pessoas de fora. Além disso, o lugar é acolhedor para pessoas que vêm de fora. Afinal de contas, conta com uma ambientação e música que traz uma familiaridade para as pessoas que vêm. Entretanto, ainda assim, pelos pontagrossenses, isso ainda é um pouco mais fechado, já que as pessoas da cidade se fecham muito a culturas diferentes e acabam até mesmo tendo casos de xenofobia, visto principalmente por intolerância religiosa, onde em um caso de 2021, a mesquita foi pichada, além de ter a queima do algorão. Se as pessoas conseguirem ser mais mente abertas, irão descobrir uma valorização em uma cultura rica, não só em gastronomia, mas também em pessoal. Você acompanhou essa edição do Crítica de Ponta, produzido por estudantes do 3º ano de jornalismo da UEPG. O podcast vai ao ar aos sábados, às 8h30, da Rádio Comunitária Princesa FM, 87.9. Confira as atualizações semanais no portal periódico ou nas redes sociais do Crítica de Ponta. Obrigado pela audiência.